Fala, galera! Mais um de cara pro Duque. Sensacional programa. Vamos lá, né? Sempre evoluindo. Sensação, pessoal, conexão. Tem que assistir, tem que buscar informação. Vai no de cara pro Duque. E hoje eu vou falar com um casal empreendedor que trabalha com tecnologia. Eles vão explicar direitinho, né? Que são meus queridos Rosângela e João. Vocês estão bem? Bem, bem. Tá, Muito bem. A gente tá está tudo muito certo? feliz de estar aqui, Duque. Estou muito É. feliz. Obrigado pelo convite. Sensacional ter vocês aqui, né? Tava na hora já de falar com vocês aqui, mostrando toda essa energia. Porque eu vejo essas rodadas de negócio e a Rosângela ela é ativa lá, né? Sou. Frenético. Frenética, né? E é Bastante. bacana isso, né? Bastante. Conta um pouquinho aí de vocês. Conta pra gente começar o pontapé aí de falar do equipamentos, né? Tecnologia. Fala um pouquinho. Bom, eu sou casada com o João há 7 anos. 7 anos casada e 8 anos nós estamos juntos. E exatamente há 7 anos que nasceu a nossa empresa. Trabalhamos juntos hoje. Então, a nossa empresa é uma empresa de tecnologia que abrange várias áreas. E como mesmo você falou, devido à oportunidade que nós temos de negócios em eventos, eu sou a área comercial da minha empresa, então eu participo de muitos eventos para levar cliente e dar muito resultado. Especificamente, o que que vocês fazem? Nós temos uma empresa de tecnologia e o foco são vendas de computadores Então corporativos. segura aí. Beleza. João, se apresente, meu amigo. Bom, vamos lá. Sou o João, esposo da maravilhosa aqui. Opa, Ó, ó, ganhou ponto, hein? Sexta, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira tem que com, depositar, né? com uma mensagem dessa Senão aí, não consegue sacar depois, né? pizza tá garantida, hein? É, É. bom, a gente se conhece então há 8 anos, né? E como começou esse negócio, né? De trabalhar junto? Porque nem eu e nem ela éramos do ramo da tecnologia, né? É mesmo? Então a gente se conheceu na igreja, com 1 ano casamos, e aí veio o sonho De ser empreendedor. ir trabalhar junto, né? Eu já tinha um pouquinho, acho que entre mim e ela ali, o negócio do empreendedorismo, né? E aí a gente começou nisso e pedimos para Deus e as coisas foram acontecendo e aqui estamos, né? Poxa, mas e é bacana quando você fala isso, porque tem muito casal empreendedor, né? Virou um modelo de negócio, né? Sim. Que eu vejo. E é gostoso, porque você vê que o ritmo é legal. Vocês já se conectam, né? O duro é não ficar 24 horas falando de trabalho, né? Tem É, que saber separar, né? tem seus desafios, Tem né? seus desafios, não é Tem. isso? E quando é que é o dia que você tá, que ela acorda O difícil daquele muitas jeito vezes lá, você não vai trabalhar, né? é desligar, né? Porque se a gente não se policiar, né? Se não tiver um planejamento, a gente dorme e acorda literalmente Falando de falando de trabalho. trabalho, né? Então Porque tem que ter o o, controle. o trabalho é a única renda, então a gente É, precisa. Então, se a gente não cuidar e não se policiar e criar essa estratégia, a gente só vive pelo trabalho. porque aí vai perder duplamente, né? O Exato, casamento e o trabalho. exato. A verdade é É essa, né? verdade. Que aí já vai tudo Se para. perder, perde os dois, né? Se perder, perde os dois. Perde os dois. Então É. tem que ter um controle muito Sim. bom, né? E falando de equipamento, vocês vêm numa. Só para a área corporativa, certo? Nós trabalhamos com máquinas corporativas, mas nós atendemos muitas pessoas físicas também. Mas o foco principal corporativo, Isso. que é especificamente laptop. CPUs, Ah, tá. monitores e notebooks. É notebook, né? Laptop É, não tem, né? é. Laptop Não, não existe. não, Duque, É, tá não. passado. Tá passado já. É, Mas a gente entende o que você falou. Eu quis explicar que é tudo. o negócio, tá vendo? Eu não É. evoluí no negócio. Então eu tenho o notebook, a CPU CPU e monitor. e o monitor. E Isso. vocês vendem esses produtos. Sim. Tá. E aí existe uma situação que a gente tem que desmistificar, né? Por que que eu vou comprar com você e eu não compro na loja? Bom, vamos lá. Existem vários pontos. Foi maldoso agora? Não, de Foi jeito nenhum. pesado? Não, Foi foi muito, ótimo, porque a sua assertivo. pergunta, ela vai fazer as pessoas entenderem agora o porquê comprar com a gente e não comprar numa loja que não seja corporativa. Ponto.
Bom, Vamos lá. vamos lá. Um equipamento corporativo, você só compra diretamente com o fabricante. Um dos pontos, Aí, ó. né? Você não encontra numa loja convencional. Então já muda a figura aí, então. Então, geralmente é igual carro. Quando você Tá, vai comprar na concessionária, se ele não tem a pronta entrega, vai entrar na linha de produção. Então, tá você bom. vai fazer o pedido hoje para receber daqui a 30 dias, Sei lá quanto é. dependendo da quantidade, tudo, né? A gente tem a pronta entrega. Já é um ponto positivo. Isso já é um ponto Exato. diferencial. Segundo ponto é que a gente dá o mesmo tempo de garantia do que o fabricante dá no equipamento novo. Então, você já compra com segurança, né? E o terceiro ponto é a economia. Eu consigo gerar até 50% de desconto no valor. Por quê? Porque é um equipamento seminovo, não é É remanufaturado. exato, não é um equipamento sucateado, né? São Então, equipamentos. isso é importante você estar dizendo isso. ex- Frisa isso. não, Não é um. Porque todo mundo tem a ideia de um equipamento usado, já. Ah, mas vai vir muito desgastado a tecla, né? eu sempre uso o exemplo de uma locadora, né? E eu, particularmente, a gente só troca de carro por um seminovo. Porque o primeiro foi o que pagou a documentação, que pagou todos os impostos, e eu estou usufruindo de um carro seminovo. Ele rodou 15 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, e quantos km ainda ele não aguenta rodar, Sim, é que o né? primeiro que tomou um impacto, né? Exato. Isso é Então é a verdade. mesma coisa. A locadora ela compra o carro zero, porque ela tem todos os seus benefícios, Não, compra em sim, quantidade, claro. e ela revende um novo com muito pouco tempo de uso. São assim que as empresas elas trabalham, né? Elas compram um equipamento novo e a cada 2 anos é um contrato. Eles têm que trocar todo o parque de equipamento. Então existem máquinas que realmente não foram nem utilizadas. Só que eles são obrigados a trocar. É E onde você tá entra a com essa máquina para oportunidade. vender, Exatamente. não é isso? Exatamente. E esse pitch de venda, ele é importantíssimo, né? Importantíssimo, porque realmente me faz pensar que é um produto usual, funcional, Sim, sim, né? totalmente. A gente gosta de participar de podcast justamente pela oportunidade de explicar um pouco mais. Quando nós estamos em um evento, a gente tem a oportunidade de fazer um pitch de 30 segundos, 1 minuto. Às vezes se conecta, né, com algumas pessoas, conversa um pouco, mas ainda assim as pessoas têm dúvida da Tem, qualidade do produto. é. E quando nós temos a oportunidade de levar um empresário na nossa empresa, sentar, tomar café e explicar, com certeza ele tem segurança de comprar. Por isso que nós temos muitas empresas de grande porte que compram nossa, que um dia já comprou novo no fabricante. Não que nós estamos pegando o mercado do fabricante, mas o momento que nós estamos vivendo é o momento que as pessoas não têm mais capital, né? Não tem mais E condição de precisam do comprar equipamento para trabalhar, e gente. precisam com urgência. E Precisa com muitas vezes urgência. o fabricante às vezes leva 90 dias para entregar as máquinas. Você entrega em quê? Uma semana? Depende da Dependendo da quantidade. quantidade, ao máximo 7 dias. Então, já tem uma diferença aí. É, E um equipamento que já o cara ligou, já está funcionando. tá Pronto para uso. funcionando. E o diferencial quando nós trabalhamos com empresa é que 1 ano de garantia, nota Isso é fiscal, isso é o um frete ponto. grátis é no Brasil inteiro. Ah, você faz o Brasil inteiro? Brasil inteiro. A gente já Hum, mandou por avião e por avião tivemos que fracionar, porque no avião não podem ir muitos notebooks por conta da bateria, sim, dos riscos. sim, sim. Tivemos que fracionar, tivemos que mandar em aviões separados pela quantidade. Mas você teve a logística para fazer isso. Temos E a atendeu o logística. teu cliente. Atendemos o cliente, Ah, que exatamente. bacana, como é bom. Você pensa muito na satisfação do cliente, É, né? E você falou uma coisa que é muito importante. Nos tempos de hoje, que existe uma escassez, uma crise danada, e sim, às vezes não tem muito investimento. O cidadão abriu uma empresa com um sonho. sim, Então você está fazendo esse sonho do cidadão virar realidade, né? exatamente. Eu vou nessa linha Sim, aí. sim. Você não simplesmente entrega um notebook. Você entrega a oportunidade de que essa pessoa continue e perpetue o sonho dela, não é? Tem um plano aí, né? Porque quando um cliente chega até nós, independente do cliente, se ele é uma pessoa física ou jurídica, se ele está começando, se ele vai abrir a empresa agora, a gente meio que dá uma consultoria para ele. A gente quer entender qual a necessidade para indicar qual o equipamento. Porque hoje você entrar na internet, você vai ter diversos, mas qual que você precisa? Será que você precisa Então, daquele de 5 mil ou um de 2 mil te atenderia? Né? você tem que saber, isso é importante, Exatamente. é uma pesquisa que você faz com ele lá. Exatamente, porque eu também não posso vender um equipamento errado e o cliente voltar para mim e Hum, falar, ó, o equipamento que você me me vendeu, não. vendeu, ele não dá conta.
mas eu não sabia qual que é a finalidade, né? Então, a gente já deixou de vender, por quê? Porque o cliente entendeu que o equipamento que ele precisa, ele não conseguia comprar na hora. E que se ele comprasse, ele ia ter dor de cabeça, então ele preferiu segurar. Sim, E a e gente compra no preferiu momento não certo. vender, exatamente. Isso, justo. Porque você vai me voltar questionando a garantia e a garantia não vai cobrir. Então, mas olha a seriedade e a Exato, responsabilidade do negócio. Você falou, não, não vou vender. Tipo, ou qualquer outro, falar, não, pelo amor de Deus, exato, compra aí e vambora. Depois resolve. Você segurou, falou, primeiro entende o que você precisa. exato, Ok, é bonito isso, porque é realmente transparência. exato. Sim. É o carinho com o cliente, Sim, né? hoje nossa empresa está a 5 estrelas no Google. Olha, Nós não temos nenhuma pesquisa de insatisfação lá, todas são satisfatórias. Temos quase 200 respostas lá no Google e são justamente os clientes satisfeitos que são nessas situações e que que eles indica outro. que indicam outros. E vocês Exatamente. estão sediados aonde? Em São Bernardo, São Bernardo. nós não temos loja física aberta ao público, né, de Tá. rua que eu digo. Nós temos um escritório onde nós recebemos os clientes que ele consegue conhecer a nossa empresa. Ele tem acesso dentro da empresa, ele pode conhecer o nosso laboratório, ele pode conhecer os nossos funcionários, né? Ele tem uma recepção e ele tem uma sala de escritório onde nós levamos para tomar um café, para conversar, para explicar um pouco mais sobre. E ali você tem os modelos É, dos Temos, equipamentos. temos, É exatamente. um showroom o ali, sei lá, showroom, alguma coisa nesse exatamente. sentido. Mas assim, ainda 60, 70% dos clientes, eles não vão até o escritório. Eles, como a gente tem o frete grátis, É, não, sim, óbvio. Aí então já ele manda lá e já entrega e ponto. exatamente. Então ele recebe na casa dele. Então normalmente são clientes que estão começando, né, que precisam conhecer a empresa, sentir uma segurança. É muito bom. E que canal que você usa de divulgação? O Instagram, o Uhum. Instagram é o @Moreira Notebooks. Você vai passar tudo Vou no passar final. depois, tá? O Instagram Aí pode falar quantas vezes quiser, que eu é, quero que divulgue bem. Não, é verdade, você basta- vai divulgar bem a sua empresa. legal. Nós não temos e-commerce, porque Tá. como nós trabalhamos com máquina seminova, eu não posso colocar como os concorrentes fazem, coloca uma foto lá no Mercado Livre ou em algum lugar, uma foto que é ilustrativa. Tá, Só entendi. que você não precisa ver o estado de conservação? Sim, Qual é a marca de uso, se ele tem ou é o não? aparelho que vai vir para Exato. Isso. mim. Até se ele tiver um risco de fio de cabelo, você precisa ver onde é o risco de fio de E cabelo. tem que estar ciente disso. Então, e as fotos são originais do produto que a gente trabalha, então a gente não consegue abastecer um e-commerce pela. Pela velocidade e Isso, quantidade, né? então o cliente recebe fotos e vídeos através do WhatsApp. Então hoje nossas vendas são pelo WhatsApp. Então ele busca você por um canal Tem de site, tem Instagram, site, Instagram, depois é direcionado para o WhatsApp. direcionado para ele. São 3 vendedores, né? E qualquer um dos vendedores tem Dinâmica. essa dinâmica de fazer a consultoria, entender a necessidade, mandar fotos, vídeo, alinhar, link de pagamento, nota fiscal, termos de garantia, Faz tudo. tudo, Que bacana. 7 anos nessa luta aí, né? né? E Exatamente. com Vem Então, crescendo, vem é. crescendo, Vem né, Rampar? crescendo. E como é que é esse mercado? Ele é um mercado realmente que consome bem? Porque Aquecido. às vezes eu tenho um computador na minha casa lá que tá. Por mais que muita gente ainda tenha essa dúvida, mas é a questão do bolso, né? Quando você para pesar ali, pô, a gente tem muitos grupos de divulgação, grupos de network, por exemplo, né? E já caiu cliente no escritório que tipo, eu tava para fechar no site da Lenovo, aí eu vi aqui a sua divulgação, E pô, fui atrás. eu vou gastar um terço do que eu ia gastar lá. Tá pronto aí? Posso aí retirar? Quando o cliente chega no escritório, mas acaba levando. Então é o custo-benefício, né? Isso E é aí muito esse bom. cliente vai virando uma bola de neve, porque ele vem e ele indica outro, ó, comprei lá, o preço acessível e vai tomando proporção. Caramba, é muito bom. E vai chegar no aluguel também ou não? Ou só venda? O aluguel a gente está caminhando para É isso. um Projeto caminho bom? É um futuro. modelo bom? Se o cliente chega hoje, ele decidir alugar e não comprar, eu vou mostrar a possibilidade de ele comprar. Porque tem assim, a questão do cliente não conhecer a possibilidade de comprar uma máquina boa, barata. Hum, Então ele pensa assim, ou é nova no fabricante que vai levar 90 dias, ou eu vou alugar por conta da descapitalização. Quando ele tem a oportunidade de nos conhecer, ele vê que ele vai pagar metade do preço que o fabricante vende e que uma máquina dele, ele vai demorar
2 ou 3 anos de contrato para pagar uma máquina que pagou comigo comprando, né? Sim, 6 meses, 8 6 meses ele meses, 8 paga. meses. Então, quando ele faz essa análise, esse cálculo, Aí ele compra. ele compra. Mas se mesmo assim ele insistir, a gente já está Tem um começando a pensamento de alugar. alugar. Sim, já estamos começando. Eu comprei de você. Uhum. Boa pergunta você vai fazer. Estou usando lá. Você me recompra o equipamento para eu fazer um upgrade na própria. Ou Sim, você vai falar, ó, Duque, você bagunçou muito a máquina aí, não compro mais. a gente compra. Compra. Tem uma depreciação, Não, né? não, óbvio. Isso aí vai sim. Mas dá acontecer. pra. Você não, né? Mas a gente Mas compra você recompra sim, e entra no bolo lá, entra. no jogo. A sua máquina, sim, que foi comprada com nós. Com você. Exato. Mas a gente recebe muito cliente que vem através do Google, através da internet, que pergunta se a gente compra a máquina dele. Ou se a gente faz troca. Entendi. A gente não faz troca e Porque a você não gente sabe a origem do não negócio. compra a máquina dele. Porque não se enquadra em corporativa, não tive a nota fiscal, a sua já foi minha. Eu tenho histórico Você tem dela. histórico dela. A do cliente não passou por nós, a gente não compra. 90% são os clientes que Que compram já, na internet e já... acabam comprando errado. Então, é Pô, mas isso. a máquina tá na garantia ainda, mas você não Então, pega? Não pego porque ela não performa. mas é uma coisa que eu sempre falo, gente. Eu falo em todos os podcasts, a maior parte deles. Você vai fazer alguma coisa, procure especialista. Você não compra carne na farmácia, não Exato. adianta. Eu não, mas eu sei que o giga, que não sei o que, do RAM, e que não sabe nada. Vai lá e pergunta para você. Olha, eu vou fazer edição de vídeo, por exemplo. A gente tá conversando agora Sim. Sim. antes, né? Aí você falou, para edição de vídeo você precisa dessa configuração aqui, para tal negócio isso, senão não adianta. Eu vou entrar lá na internet, não contra a internet, mas a internet tá lá. Só se eu sou um especialista realmente no assunto que eu consigo identificar que aquilo é o correto, né? De, de tamanho, de Sim, sim. estrutura, tal, especificação, né? Então já pergunta logo, já fala, ó, é aqui, não é? Também é questão de oportunidade, né? Tipo assim, a gente é o mais transparente possível com o nosso cliente. Já teve situação de um cliente mandar uma comparação na Dell, que era uma promoção, acho que de Black Friday, eu não lembro qual que era. O qual a diferença era muito pouca mesmo. Ué, Então, eu eu nem falei, manda, já vai comprar com você é a direto. opção sua, né? Claro. Ele falou, então eu vou comprar na Dell. É isso mesmo. Se precisar, e depois ele precisou e procurou a gente para fazer mais Mas tem um upgrade. porém. Tem uma surpresa no site dos fabricantes, que muitos não sabem, mas É. quando eles vão finalizar a compra, a Dell Lenovo HP, ela pergunta se quer aumentar a memória, o SSD, ou se quer colocar o Windows original. O Windows original, ele custa média de R$ 1.000, tá? É mais. 1.500 a 1.500, Tudo 1.700. bem, uma É. média. ok. As máquinas que nós vendemos, quem comprou o Windows original? Ninguém. A empresa que A estava empresa. usando. Então a Ah, máquina já tem o Windows original. já vem. Já Já vem no vem, Windows. Então já esse custo já não tem mais. não tem Exato. mais. Já é o negócio da placa do carro lá. Então Exato. quando eu falo para o cliente quando você compara o preço, não quando você faz só a busca. Você tem que ler as especificações e ver se o Windows está embutido naquela Que é pesquisa um que você periférico fez. importante, senão não adianta. R$ 1.700, R$ 1.500 Não, se é você muito. comprar o computador sem O Windows o não vai software usar. ali operacional, não funciona, Não né? funciona. É E isso. todas as nossas máquinas têm o Windows 10 Pro original. Tudo testadinho, tudo bonitinho, lá na É, sua bancada, lá no seu é. laboratório. O Windows 10 Pro, ele é diferente de um Windows normal, porque Ah, você compra uma máquina na internet e compra o Windows normal. A hora que você precisar instalar softwares de trabalho, ela não vai ler. Precisa ser o Windows 10 Pro. tem que Um ser o exemplo, Pro. o Home, ele já fala, é o casa. Então É, é uso doméstico. é, O Pro, se você precisar entrar numa rede, conectar para conversar com um servidor, né, não vai um fazer, nuvem, não vai o Pro conseguir. vai. O Não, Home Pro não. sim, não. O Home O não. Home Pro não. ok, o Home É não. onde tem as pegadinhas que as pessoas compram errado, mas não tem a instrução. Não é nem porque, né? Não, É falta de instrução, é falta de conhecimento mesmo. conhecimento. É, Aí o cara pensa, ouviu, porque o design do aparelho é sim, bonito, é mais bonito que o outro. Geralmente, o que é para casa, ele tem um design diferente. Sim, exato. O que é corporativo, ele é mais rústico, sim. Isso. E é tanto que a gente não trabalha com né? variedades. Então, É é quantidade. quantidade. Mas aí Tem o cidadão olha e específicos. fala, poxa, esse aqui é mais redondinho, mais não sei o que e tal. Mas é o para casa, não é o parrudão, Exato. não é?
Tem isso também? Tô errado ou não? Não, Não. é isso mesmo. E É aí aquele que o teclado é todo colorido, que não todo sei o quê. bonitinho e Quanto tal, mais mas rosa, mais branco for, mas não é funcional, né? Não Exato. vai, não vai. Aí vai ligar no servidor lá não da Não liga. empresa, conecta. não Ele liga, nem conecta. aí nem conecta. Não. Mas você alertou. Se passa por a gente, Se sim, passar por né? você, você Sim, alerta. sim, Sim. Para onde você vai usar, né? É. exato. Qual que é a É, finalidade? qual é a finalidade? E como é que você vai captar? E aí você tem essa busca do inbound aí, que é ele indo para a rede social, né? E o contrário. Vocês vão para bater lá na porta do cidadão, você vai para uma rodada de negócio, como é que você divulga mais Essa esse parte é produto? comigo que eu amo. É, Eu participo já há quase 3 anos de networks, né? De eventos de network. Inclusive, eu estou hoje conectada no BNI, que é uma rede de network bem forte. Nós temos muitos grupos de WhatsApp, então a empresa começou a divulgar em grupos de WhatsApp, e hoje ainda 40% do faturamento ainda vem de grupos. É, Só isso, grupos, indicações, recompras e eventos de e network. João, vou te contar um negócio. Eu tenho tanto respeito e carinho por essa moça que ela conseguiu me tirar não lembro se foi uma segunda ou terça-feira, não me lembro Uma agora. quinta-feira, Uma quinta-feira, Seis e meia, né? 6 horas da manhã, para estar 6h30 em comigo. Santo André. Tem noção? Não, às vezes tem que dar uma freada, fala, amor, amanhã não. Amanhã você vai ficar dormindo. E aí mas não, eu não saí do ABC, eu saí da Zona Norte de São Paulo. Entendeu como é que é? Mas pelo respeito e atenção total e a admiração pelo trabalho que a Andeja ela faz. É quando você faz uma coisa Você vê como é que e é? faz muito bem, você gera autoridade naquilo, Você né? gera autoridade. E não, e você, a gente fala muito de conexão, né? Sim, E eu gosto de falar de conexão. Eu sou o cara da conexão, porque eu gosto de unir você com o outro, com o outro. E essa rede mais extensa me encanta os olhos. E gerou tanto a conversa lá, muito bacana, sabe? Que é um clima aconchegante, as pessoas são alto astral, né? Porque um quer ajudar o outro. O que que você faz? O outro tal, não sei o A quê. energia é diferente, né? Talvez você não feche nada naquele momento. Olha que interessante, né? Mas estou falando deles, sim, em caso, mas tiveram outros também, né? Mas você gerou amizade, gerou uma pessoa a mais para falar, a né? Iris veio através da nossa conexão. A Você Iris, conheceu a então, a Iris? Iris veio através da nossa conexão. Ah, O Marco da Escola de Gastronomia, também, conversamos, estamos conversando já há algum tempo. Por, através lá através e ele é daquele do evento. BNI. Ele é do BNI, BNI. é através daquela conversa lá. Eu falo, a conexão, É é muito só bom quem isso. está na conexão para saber o que que se passa lá. Porque o empresário, ele é solitário, e aí se ele estiver só na empresa, ele está conectado com os problemas da empresa, com os funcionários, com as coisas para resolver. Se ele está na casa dele, está conectado com a família, com os filhos, com os afazeres, com as contas. E no ambiente de conexão, todos estão conectados com o mesmo pensamento de empresa. E compartilhando das mesmas dores, né? Não, e você escuta histórias ali que tinha um senhor no último lá que eu encontrei você, ele vende cocada. Voo solo. Compra de alguém. Não é ele que produz, ele compra e revende. Então ele pega um bairro aí, por exemplo, Moema, vai vendendo lá, não sei o quê. Achou um meio de ganhar um meio de recurso, né? E aí Isso é é muito duro isso, bacana. Você escuta aquilo, você vê e fala, cara, e o cara tá com um sorriso no rosto. quando a gente vê algumas pessoas reclamando, né? Reclamando que não tem dinheiro, reclamando que não tem emprego, reclamando. Hoje em dia a gente não consegue ficar mais com dó. Porque a gente vê pessoas se esforçando E tem, e tem dando um caminhos, jeito, e tem e caminhos. tem caminhos, e tem caminhos. Então, acho que o que vocês fazem, essas reuniões e o trabalho, e o que é encantador é o quanto você dá de força na tua empresa, né? Vocês dois juntos, há uma conexão muito mais forte, né? É, É, é um ambiente mais leve, assim, né? Como a gente já trabalhou em outras empresas, então é uma coisa muito. Não que pesada, mas é uma coisa mais engessada, E você aquela coisa trabalhava no que mais. antes disso? Com gráfica.
Nada a ver, né? Nada a ver. E você? Representante farmacêutica. Do Axê Laboratórios. Do Axê? Fiquei 13 anos lá. No Nossa, Axê. eu estava falando Catarina. Sabe o que é Catarina? Não sei. Não? Não. É a bolsa que o... Ah, Catarina. pensei que era uma menina Catarina, né? Não, Uma a bolsa que Entendi, leva o os nome remédios. Remédios, as É, amostras. Chama Catarina aquilo. mas é que é bem antigo. É bem antigo. Não, É eu o tô nome falando. Então, o Catarina. nome Catarina. Ó. Eu tô entregando minha idade. Mas então, esse negócio aqui tá ficando estranho, porque eu tô. Você tá me entregando a idade todo dia. Catarina é igual laptop. Então é igual Leptop. É. Mas a Catarina era Eu lembro a da bolsa Eu tive a bolsa de que roxinha com roxa, né? o representante levava para colocar os remédios lá dentro. Ela trabalhou junto com ela, Eu andava com a Catarina. 13 anos. Mas eu não sabia que o nome era Catarina. Catarina? Não lembrava. Não, você não lembrava, mas é Catarina. Eu sei. Pega a Catarina lá. E aí Você tinha. já foi representante? Não, tinha amigos. Amigos, né? Rap. É. E neófito? Eu tinha- Nossa, quando eu comecei, tá vendo? Quando eu comecei foi muito difícil, Eu porque tinha. eu fui chamada de neófita e por onde eu chegava as pessoas corriam e fugiam de mim, né? Falavam, não, essa ideia vai dar trabalho para aprender e eu não consigo ensinar, não tenho tempo. Não, eu tinha uns amigos eram da Roche e tinham alguns outros laboratórios. Eu lembro que eles faziam umas convenções. Então, por exemplo, tinham alguns, né? Um deles acho que um ou dois remédios. Então, aquilo me chama muita atenção, porque muito amigo, então a gente ficava conversando muito. Eu já estava no ramo da área de alimento, né? E ele falava que ia para a convenção, tinha que pegar a bula e Estudar. mas decorar a bula. É. Então, o remédio tal, qual que você representa? Fulano, mas qual a indicação desse remédio? Aquilo me chama muita atenção. E eu acabei usando muito da expertise do laboratório, do representante, que tem um outro nome também, é representante, não é divulgador, como é que é? Que vai para o hospital. Tem um outro nome que eles falavam também. E propagandista. Propagandista. E aí eu acabei usando nas minhas equipes da área de alimento. Olha que bacana. E a Dá pra Catarina extrair muita E a coisa. Catarina me chama muita atenção. Do nome, né? Porque é o remédio lá dentro. Para mim foi uma conquista, assim, eu queria muito, tinha um sonho de entrar, Então. ser uma representante, né? Entrar no laboratório e foi uma conquista muito grande. E um laboratório renomado. Fiquei 13 anos lá. Então. 13 anos. E aí eu só saí mesmo porque a gente E vocês quis decidiram tocar a fazer o nossa negócio. empresa. E coragem, hein? Coragem, porque Não. representante ganha muito bem, tem um Sim. carro da empresa, Não, tem os toda. benefícios, tem tudo. Tudo. Estacionamento, combustível, Tudo. Tá tudo lavagem, ali. Acabou. É. Só que aí vem um propósito, propósito. Falou a palavra certa. não é? É. Aí vem um João. Veio o Joãozinho. Agora você falou a palavra certa. E aí, isso tudo muda. Você vê Dizem como a que vida quando a mulher chega, a vida muda a vida de um homem, né? É. No nosso caso foi ao contrário. Você mudou a vida da mulher. Ó. Bom, Aqui é Os sala de dois. estar, viu? Aqui Os pode. dois, Aqui não tem. Tem amigos, tem Né, produção? Tá gostando aí, né? Mudou a vida do outro. Então, um mudou a vida. Então, mãe, você conseguiu mudar muito mais. Concorda? Não, Foi uma junção. Foi a eu junção? mudei Foi. muito ele. É? Aquela. Mas que bacana. E aí vocês empreender dessa forma. E por que equipamento? Por que não foi uma farmácia, gente? Por que não foi uma gráfica? Sei lá, qualquer coisa, seguindo o mesmo viés. Porque quando é de Deus não tem explicação, né? É isso Porque que eu quando tenho é para te de Deus. responder, porque não sou da área de TI nem ele, e estamos com uma empresa de tecnologia Então, estruturada, porque lógico, você quando a tem gente- parceiros que ajudam, Sim, né? sim. Tem ainda equipe, não, né? tá entrando, parceiros assim, tem uma equipe, É uma equipe, então, especialista, É. tudo, né? que te auxiliam, né? Enfim, Ela cuida da parte comercial E e eu você? mais administrativo interno. Operação. Ninguém precisa conhecer, né? O dono da farmácia ele não precisa ser o químico. Ele precisa da Isso pessoa aí é qualificada. Aí que tá. Porque se você estuda Eu vi isso uma vez em um podcast também. E o cara eu achei muito inteligente. Se você estudar para ser o químico, você nunca vai ser o dono. Você tem que ter inteligência para contratar o químico. É ele que vai te gerar riqueza. Eu sempre falo, eu vou na tua linha, raciocínio, eu sempre contrato alguém mais inteligente que eu.
É fato. Vai fazer, vai me ensinar, vai mostrar. A diretriz está aqui. Sim. Exato, Só que quem teve a coragem de montar a empresa foi você, não foi o exato. químico. É, Não é e verdade? geralmente quem estuda não vai ter a coragem de quem arrisca. Porque o negócio É, é a coragem. exato. A expertise. Expertise. Então, eu tenho expertise na área de segurança. Muita. Depois da área de alimento, eu fui para a área de segurança e me embrenhei ali. Mas só que eu não tenho coragem de montar uma empresa. Seria boa, legal, bacana, produtiva? Acho que sim, por toda essa minha bagagem de experiência. Mas eu não vou. Eu prefiro ser um executivo de alguma empresa fazendo o Entendi. processo. Você entendeu? Então é muito isso que você está dizendo. É bacana. E qual a expectativa para o futuro? Sair de São Bernardo, aumentar, ir para outra região? Tem muito que explorar aqui ainda no Ainda? ABC. A gente tem muito que explorar aqui, mas a gente está em expansão de serviços mesmo, de outras áreas dentro da tecnologia. E o que seria? Tá falando? Aluguel, Ah, o né? aluguel, O aluguel é um projeto futuro, né? E toda a parte que envolve manutenção. manutenção a gente já faz, Nós já temos Você faz a laboratório. manutenção de algum computador que não é de vocês? Sim, fazemos. Ah, temos então laboratório. comprar você não compra, Não Não, compra. mas a manutenção você faz. isso. Né? Hum, Toda a parte que envolve o suporte de TI, né? O helpdesk, backup em nuvem, toda essa estrutura de TI, né? Infraestrutura, a gente está Você monta, vai a gente montar. tá se estruturando para começar a atender. Já temos Piso cliente. elevado, aquele É, rede estruturada, né? isso é parte de cabeamento, né? Cabeamento, tudo. File, Wi-Fi, Tudo. 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 E já temos clientes que Estão já aguardando atendemos, isso. não, já temos cliente atendendo com serviços de helpdesk Hum, e estamos contratando e estruturando a parte para já entrar a partir desse próximo mês com backup em nuvem e infraestrutura. que bacana, hein? Evolução, né? É. Muita, né? E o que vocês acham da inteligência artificial? Tem os dois lados, né? Tudo tem os dois Então lados, né? conta os dois. O lado bom é a agilidade. É. O lado ruim, Mas porque agilidade em que sentido? É porque você agilidade colocou lá hoje, e. se você fosse montar um exemplo, uma apresentação, Hum, até você criar o PowerPoint ali, definir cor, se você dá ideia para bem, IA, ela vai ela te fazer. dá em segundos. E aí você vai só ajustando, Tá. né? Ou você pode pedir para fazer de diversas maneiras, é muito Boa. rápido, Ótimo. né? Também a resolução é o problema. Aparece muito mais rápido também. E aí, se você for pegar pro lado humano, Hum. cada vez mais o ser humano vai se desenvolvendo menos. Vai gerando uma dependência também. O ser humano vai ficando mais preguiçoso. Eu vejo duas situações na IA. Como gestão, na parte de gestão ela ajuda demais. Então, isso aí eu não contesto. Porém, eu tenho que ser mais inteligente que ela para fazer as perguntas certas. Aí é que tá. Para treiná-la e para prepará-la. Você segue a IA. É isso. Então, Você comanda ali. muitas Exato. pessoas ainda não sabem Não sabe. disso É. e não sabem direcionar. Porque não Então, sabe perguntar. sabe perguntar? Não sabe Então, escrever lá o prompt, né? entenda, na parte de gestão ela não vai substituir você, porque ela não vai fazer sozinha e se você não for inteligente para direcionar, ela não vai trazer o que você precisa. Então, Ela É, sempre vai precisar de um comando. e um comando. Eu estava falando com um amigo sobre isso. Eu tinha uma apresentação para fazer, coloquei lá numa inteligência. Ela me devolveu. Tirou lá o que tinha que tirar. Ela até deu uma enxugada, achei bacana, mas tinha coisa que eu tive que revisar. Sim, Então não adianta você pegar aquilo pronto e falar, tá pronto, leva. Tem coisa ali que você tem que voltar, deixar de ser preguiçoso exato. e olhar novamente. sim, E você vai aqui você treinando dá. ela. Agora, com pessoas, o atendimento, a gente não tem. Hoje, inteligência artificial para atendimento, a gente não tem. Tá. A gente ainda não conseguiu O ponto maturar certo é isso, maturar. maturar, ter o ponto certo para achar legal. Assim, eu me coloco muito no lugar dos clientes, como eu gostaria de ser atendida. Então você vai ainda no olho, né? No Então, um mais atendimento pessoal. mais personalizado. Personalizado. Assim, se eu sou atendida por uma inteligência artificial e eu percebo muito rápido que a inteligência artificial me bloqueia. E eu tenho a sensação que isso vai acontecer com os clientes, então ainda não consigo aceitar. Entendi. Então você não oferta e também não Ainda não. consome dessa forma. Por isso que você também não oferta, porque A você gente não trabalha com não inteligência trabalha. artificial para cliente e também não consome. Tá. Um exemplo claro é a mistificação do equipamento seminovo, né?
do equipamento usado que a gente citou no Então, começo, né? Para a IA fazer essa quebra de objeção é muito difícil. Se não for um tete a tete, se não for um atendimento não realmente, quebra. não quebra. Se colocasse um atendimento lá de eletrônico, né? O cara não ia quebrar. Ela não ia quebrar. Isso é fato. Mas você tem mais argumento. Exato. Porque tá no calor da emoção, no negócio, ele tá vendo. É a E é confiança, né? sinestésica, a confiança. Porque vocês construíram uma marca, né? Uma marca potente. Domina a região do ABC inteiro, São Paulo, Brasil inteiro. E a evolução tá a cada dia, né? Sim, Então isso que tem que manter essa performance, né? Isso é mesmo. Meu isso. pensamento. Por Já isso que a gente participaram de quantos podcasts? não foram muitos, não. Da Iris eu participei de 4. É, ué, Não foram muitos. Eu não lembro qual mais. mais um. Não foi só o da Iris. Teve É, mais. Agora me daí deu eles acho que branco. eu vou só em agosto, outubro, sei lá, a agenda dela é surreal. 20, como é que pode ter 2.000 grupos Eu com 2 grupos já fico louco. Nós temos também essa quantidade de grupos. 2.000? É. 2.000 grupos? A gente tem média de 2.500 grupos de WhatsApp. Mas hoje nós já temos uma operação para isso, robô. Que Então, dispara tudo. é, É 3 vezes por automatizado, né? dia, 3 O vezes por processo. dia. Não O é, atendimento, é, ele é humanizado, mas o processo é Não, o processo é automatizado. automatizado, porque senão não tem como. é, É. Imagina, se você for fazer, não tem como, né? é. Em média, quantos membros tem em cada grupo? 300, 500. É, É uma turminha é, é assim, exponencial aí. até você, né, você que faz podcast, você que tem sua empresa de segurança, é o que eu falo. Todo mundo precisa estar em grupo de WhatsApp. A leitura que eu faço é assim, eu como cliente, quando eu preciso comprar um produto, primeiro eu pergunto para quem está perto de mim. Hum. Depois eu vejo nos grupos de WhatsApp que também está mais perto de mim. Depois eu vou para o grupo, para o Google. Então, hoje, no meu cenário, eu vou para o Google como última opção. Mas para afinar a informação, talvez. Tipo, não, eu vou atrás Eu porque eu vou não atrás. encontrei, Ou né? porque não Não encontrou. encontrei. Tá. Aí eu vou no Google. Então, eu vejo que o cliente também está indo por esse caminho. Então, ele pergunta para as pessoas perto, ele vê num grupo de WhatsApp do condomínio dele, da escola, lembra o que alguém postou uma vez, pergunta lá. Então, o WhatsApp tá uma ferramenta muito forte. É. Muito forte, porque hoje, cliente no grupo de WhatsApp que nunca comprou de mim, ele indica. Porque ele vê sempre minha postagem, ele fala: não preciso comprar um notebook, eu tenho o meu, tá muito bom, mas eu sempre vejo uma moça postando no grupo, eu vou te indicar. Assim, E ponto. e ponto. É só para você entender mais ou menos como acontece, um exemplo que aconteceu ontem, né? Um cliente num grupo de escola, um grupo assim, sem nenhuma Aleatório ali. aleatório, exato. Ele chegou até o nosso escritório e falou: "Ó, nem sei como eu fui parar naquele grupo, eu acho que porque me colocaram. Tem uma empresa de engenharia. Meu filho Sim, já tá. estudou lá e ele tem uma empresa, ele é o CEO, ele tem uma empresa de engenharia e ele viu o anúncio do nosso notebook. Ele falou: "Vou estar passando aí por perto, está disponível? Posso passar aí para ver? E aí, se tiver tudo ok, eu vou pegar." E aí, beleza, ele foi lá, testou, e aí na conversa ali com ele, que a gente foi, né, entender quem era ele, né, nesse atendimento personalizado, ele é dono de uma empresa de engenharia, qual eles fornecem bomba para tratamento de água. Tipo, a latinha que vai para Coca-Cola, falando de uma empresa, um porte aí elevado, né? Eles passam por um tratamento de água porque a latinha ela não pode ter nenhum gosto, nada, né? Quando vai receber o refrigerante, a Sim, sim. cerveja ali, o que for. Então ele fornece esse tipo de bomba, né? Então a gente nem Para sabia, filtrar para realmente a filtrar água. a água, a gente nem sabia Todo lugar que precisa de uma água mais limpa do que a água filtrada, Aí é a a bomba que ele bomba faz. deles. é a bomba que faz e ele que fornece. E aí, através do nosso atendimento, por isso que é personalizado, porque eu identifiquei que é uma empresa. Por perguntas, né, enfim. E o tratamento também precisa ser outro, porque eu preciso explicar um pouco mais para ele. Então, Claro. vou te receber aqui, vou fazer, enquanto você testa, eu vou fazer um café, vou conversar, então, E ele foi vendo o equipamento A ali. gente tem outros produtos para a oferecer gente além só falou da dos outros venda, né? produtos, né, das Lógico, outras não vai perder a oportunidades. oportunidade, né? E ele falou, estava passando aqui perto, vi no grupo, ele está num grupo de network, grupo de Escola. criança de escola, Desapego Kids Ipiranga, chama. Aonde você imaginar que eu divulgando um notebook dentro de um grupo de WhatsApp,
esse Ia cidadão gerar uma chegaria. oportunidade É, dessa, né? e eu sempre falo, a Ué, gente nunca sabe quem é a pessoa, quem tá no grupo. Você sabe quem é o esposo da pessoa que te chamou? A tia, a mãe. Então, não, você assim, não sabe. as pessoas estão ali, estão do lado de outras pessoas. E às vezes você não está nesses grupos e você está desesperado para vender um equipamento. E o cidadão está mais próximo do que você imaginava, Exato. teoricamente. Sim, Porque vocês encontraram ele de uma forma bem ali, né? Diferente de tudo, porque ele viu, começou a pesquisar e chegou até vocês. Se você não está lá, você ficar com aquela máquina parada e ponto, Sim, tomando seu café sozinha, é, não é? é isso aí. E acabou. Então, acho que a lição que vocês estão dando hoje é divulguem o seu produto, mostrem realmente o que vocês fazem e até onde vocês fazem, Sim. né? Nos principais canais de comunicação e é toda hora, né? E é todo momento. Tem que nutrir também aquela informação, né? Eu acho que as pessoas têm que pararem de julgar o que não dá o resultado e o que dá. E enfrentar as coisas e ir atrás de resultado. Porque não, hoje você não tem como saber quem tem dinheiro através de onde ele está pisando ou do que ele está vestindo. Não, a Correto? situação não é mais Então, essa. isso também acontece. Eu já vendi em grupos de 10 pessoas de WhatsApp, que eu nem sei que grupo que é. Estou num grupo, tem 10 pessoas, uma pessoa chamou, comprou um computador. Para outros, eu não vou nem entrar nesse grupo, só tem 10 pessoas. Então, Não vou nesse network. Chega lá, fica com a cara desse tamanho, porque chegou lá, falaram que o evento ia ter 40 pessoas, chega lá, tinha 15. mas não é a quantidade, é a Não é qualidade. quantidade. É a Cheguei qualidade. lá, fica com a cara desse É. tamanho, fica tomando café, não conversa com ninguém. Mas não vai. Então é melhor não ir, Então gente. não vai, porque assim, a sua conexão, uma pessoa pode mudar o jogo, uma pessoa pode mudar a sua vida e a sua história. Então você não sabe com quem você está conversando. a gente, Aproveite a Aproveite, oportunidade. a gente brinca, a gente faz, a gente precisa de um contato. Se for um contato bom, ele vai abrir portas. Mas a gente não sabe quem é esse um contato, né? Uma vez na igreja Então você não pode a gente desprezar ninguém, né? escutou do Cláudio Duarte lá Hum. que isso eu tenho aplicado em várias áreas da minha vida, né? Que ele falou assim, pessoas não são descartáveis. Reposicione. E isso eu aplico, A boa fala, hein? em áreas, né? Nenhuma área é descartável, mas qual que é importante? Qual que é mais importante? Qual que você tem que dar mais valor? Qual que é a prioridade? Então, reposicione. E aí você pode aplicar para vários setores, né? E muda de rota se for o Exato. caso. Está vendo que aqui não está indo legal? Começa, não tem problema nenhum. Muda a estratégia, né? Muda de estratégia, mas existe uma vaidade que te trava isso, né? E aí você acaba batendo no final ali sem perspectiva nenhuma porque você continua ali. Se reinventa, né? Ressignificado, é Exato. uma série de fatores ali, cara. Muda aí o processo, O processo. né? Então, se vocês estão abrindo já outros, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, eu vou entrar nesse meio aqui. Se não for legal o aluguel, para e continua do jeito que é a venda. Isso mesmo. Só que vocês quebraram um paradigma do que é o novo e o que é o semi-usado em perfeitíssimo estado. Que Exato. às vezes nem foi usado. Então dê a chance disso, com um custo mais encaixado, porque aí você vai abrir um negócio, o teu comércio, você já entra de uma forma mais tranquila, e você tá com o equipamento ali, é melhor do que ficar anotando no caderninho do pão. Tudo é uma questão de estratégia, né? Você pega uma multinacional, uma Volkswagen aí, Não, para eles é independente, não, mas se mas você pega uma empresa eu tô falando do menor, meio para baixo. exato. Não, o nicho de mercado vocês atendem, Sim, enfim, sim, mas pensa do meio para baixo. exato. Uma grande empresa, lá, um laboratório lá, já talvez vai ter um contrato lá direto com a Dell e ponto. Exato, é Eu tô isso. falando o nome de empresa, vocês nem me patrocinam, hein? Eu tô falando. Então, assim, e aí? Tem que, tem que dar oportunidade para vocês que estão há 7 anos num trabalho muito intenso, também girar o negócio. Por isso que eu falo, vocês não vendem equipamento, vocês trazem Solução. Soluções. solução, vocês realizam, Sonhos. Através da ajudam, tecnologia. ajudam a construir o sonho da pessoa, né? É isso. Bom, nós vamos para o fim.
É, que passa rápido, né? Muito. Mas antes disso, eu quero que vocês falem como acha, mas fala de forma pautada, porque eu quero divulgar isso, que o trabalho de vocês é sensacional. Como acha rede social, telefone, e-mail, tudo. Pode falar? Vai lá. Vou Aquela começar. câmera é sua. Tá bom. Vou começar pelo Instagram, é @Moreira Notebooks. O nome é o mesmo, tá? Aqui da empresa. Então, Moreira Notebooks, com 2 S's no final. A foto vai aparecer nós dois uniformizados lá. Eu vou colocar o WhatsApp, é Bom, o principal da empresa, é o 011 98743 6116. 11 9 8743 6116. Esse é o meu, porque eu não lembro de cor os outros, então eu vou passar o meu, não tem problema. tá? Mas eu também atendo. E aí, você que tem um grupo de WhatsApp, se conecta com Comigo. com a Rosângela. Isso. Porque aí é o teu amigo, quem tá lá no grupo, às vezes pode estar precisando de alguma coisa e já vai buscar, né, João? Exato. Não só vender, a gente também consegue ajudar com uma orientação, alguma coisa, né? Como deu o exemplo, né? Às vezes não é o momento, ou às vezes não é aquilo que ele está Porque é procurando. humanizado, o negócio é Exato. diferente. Fez sentido esse podcast para vocês? Muito sentido. Demais. Eu Gostaram? adorei, porque você direcionou justamente. A gente quer falar tudo, mas depende de quem está conduzindo, né? Não dá tempo de falar tudo que a gente quer É, também. não Tipo, dá. ficar à vontade, mas É. a pessoa que conduz muito bem, ela leva a perguntas estratégicas onde a gente queria chegar, entendeu? E você conseguiu fazer isso. Poxa, então eu fico muito feliz, porque realmente é uma honra ter vocês aqui. Missão cumprida. Missão cumprida. Então quer, não é laptop, viu, gente? Notebook. Quer notebook? Quer servidor? Vendemos servidor também, monitores, Monitores, CPU, CPU, parruda, tudo bonitinho, com 1 ano de garantia? Moreira, né? Moreira Notebook. Moreira Notebooks. Não é só isso. Simples assim, entrega no Brasil inteiro. Frete grátis, Frete com grátis. nota fiscal. Com nota fiscal. Nota fiscal. Busca. Eu sei que vocês não vão se arrepender e, ó, vai indicar para outro. Não é? Com Show. certeza. Fale sua consideração final, senhor João. Só agradecer aí a oportunidade de estar aí, né? Agradecer o convite, né? Passa muito rápido, né? E eu quero agradecer, vocês me deram um presente maravilhoso, muito valioso. Pessoal, ganhei um presente tão magnífico, um carinho. Ele ficou sabendo que eu estava precisando de um HD para gravar os vídeos, para que esse programa continue. E aí ele me trouxe. Meu, muito obrigado, né? Gratidão, meu. A Não gente entendo. gosta de servir, né? É o que a gente aplica lá na E empresa, você não né? É esqueceu, servir viu? o próximo. Já faz um tempinho, você lembrou, deixou guardadinho disso aí, né? Uns 20 dias. Uns 20 dias. É, Muito obrigado, meu, de imagina. coração. Rosângela, Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Se vocês querem se conectar, até conversar um pouco, eu tenho um Instagram chamado Conexão e Network. Conexão e Network, tudo junto. Lá eu divulgo eventos de network. Então, se você está perdido, não sabe, quer participar de algum evento, nunca participou, não sabe o que fazer, quer me chamar, quer conversar, eu também falo um pouquinho da minha experiência, mas lá você encontra alguns eventos de network. E se você vai fazer um evento que vai ter network, pode me mandar, que não tem custo, eu divulgo no Instagram também, lá tem 2.700 empresários. acabou. Só isso. Simples assim. É isso. Gente, muito obrigado. Né? Obrigada a você. Obrigado, Tamo Duque. junto. E vai, foi lindo, foi lindo. Como sempre, né? O programa tem assim, esse intuito, trazer essas pessoas maravilhosas aqui para falar. Obrigado, viu? Gratidão. Obrigada a você. Obrigado, gente. Galera, mais um, tá vendo? Vai até o final, compartilha, segue a Moreira, lá os equipamentos, notebook. Isso é importantíssimo, tá? Dá opinião, dá sugestão. Precisa, vai lá buscar, eles vão resolver a vida de vocês. Empreendedor novo, não precisa gastar dinheiro. Procura o equipamento correto e o especialista. E mais um programa sensacional. Vamos para cima. Me despeço do meu jeito. Um abraço.